A gente segue aqui trazendo as análises e as últimas informações da guerra no Oriente Médio e tem a questão que envolve essa promessa de Donald Trump de que o país não se envolveria em guerras. Mas, Dávila, muitos analistas falam que essa é uma oportunidade para as lideranças, né, para os presidentes da República, ainda mais quando a gente fala de Estados Unidos e de Irã. Não digo que isso é um desejo pessoal, mas trata-se talvez de um grande desafio e um presidente da República tem que rever muitas vezes aquilo que ele disse em campanha. Diante de um desafio que talvez seja global, eu fico imaginando o que é preciso ser ponderado para tomar uma decisão como essa, né, de atacar um país ou entrar em definitivo em um conflito como esse. Caniato, primeiro nós precisamos fazer aqui um retrospecto histórico. O problema no Oriente Médio agravou-se muito com um sinal de fraqueza dos Estados Unidos ao se retirar do Afeganistão durante o governo Joe Biden. O abandono das tropas americanas no Afeganistão e deixou um grupo terrorista assumir o comando do país foi um sinal de vácuo de poder gigantesco no Oriente Médio. É como se os Estados Unidos tivessem abandonado o seu papel de estabilizador da região. Abandonar a região. E é ali que começa toda essa tensão no Oriente Médio. Então, veja só, com uma ação tomada lá atrás, no governo Biden, tem reflexos até hoje. Este vácuo de poder, aconteceu tudo isso que nós vimos no Oriente Médio, inclusive o programa nuclear iraniano se acelerando de um jeito que o Irã simplesmente dizia que não estava desenvolvendo bomba atômica e, na verdade, estava, até chegar a um ponto que colocou em risco a própria existência do Estado de Israel. E aí Israel agiu. Então, eu entendo, novamente, que é errado dizer que os Estados Unidos vai entrar na guerra. Os Estados Unidos fará uma incursão estratégica para ajudar Israel a destruir definitivamente o programa do Irã. Mas entrar na guerra, ficar em combate de maneira permanente, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que é uma incursão cirúrgica de apoio para destruir Fordron e depois para manter a segurança do Estreito de Hormuz. Não vejo os Estados Unidos se envolvendo de uma forma... Porque também não é preciso. O que nós precisamos apenas... Nós não queremos destruir o Irã. O mundo não quer destruir o Irã. O mundo quer destruir um programa nuclear do Irã. É este o ponto. Então, tem que tomar um cuidado, às vezes, com as palavras, que parece que vai tomar uma dimensão gigantesca, que os Estados Unidos vai se envolver nessa guerra e que essa guerra vai levar o conflito a se espalhar e que vai isso gerar uma guerra mundial. Não é isso que vai acontecer. Esta é uma guerra cirúrgica. Nenhum país da região quer o Irã nuclear. E é esse o ponto. É como destruir o programa nuclear do Irã e restabelecer o antigo equilíbrio no Oriente Médio. E esta é a maneira como se usa a guerra, a força para atingir fins diplomáticos. Antes de passar para o Mota, deixa eu só fazer uma pergunta rápida para o Dávila. Dávila, porque quando houve aquela manifestação de Donald Trump dizendo que Ali Khamenei é um alvo fácil, dando a entender que seria fácil eliminar o líder supremo do Irã, há um questionamento sobre a possibilidade dos Estados Unidos entrarem de maneira pontual e, por exemplo, efetuarem uma operação e conseguirem eliminar o líder do Irã. Isso colocaria um ponto final? Detonaria uma outra faceta da guerra? Qual é o grupo que poderia assumir o Irã? Tem aquele paralelo que muitos fazem com o que aconteceu no Iraque. Matar Saddam Hussein resolveria o problema? Parece que essa era a expectativa lá atrás. Não deu certo, né? Essa é uma falsa expectativa, Caniato, e nós não podemos cometer os erros do passado. Os Estados Unidos acharam no passado que acabar com o Saddam Hussein resolveria o problema do Iraque. Não resolveu. Achou que resolveria o problema de outros países, como foi o caso do próprio Afeganistão, como foi o caso da Líbia com o Gaddafi. Não resolve. Mudar a liderança não resolve. Um país
ele tem um arcabouço de valores, de cultura. Então, você pode matar o Khamenei, não é difícil. Israel sabe fazer isso, não precisa nem dos Estados Unidos. Aliás, já liquidaram mais de 14 pessoas envolvidas no programa nuclear. Então, isso aí Israel sabe fazer melhor que ninguém. O fato é, você não sabe que governo será formado. Porque é sempre a esperança, não, vai acabar, vão matar o Khamenei, vem um poder moderado, mas pode vir um poder radical, mais radical ainda. Então, esta é uma possibilidade é uma variável nessa guerra que nós não controlamos. Depor um governo, você não controla qual é o próximo passo e qual que é o desenrolar disso. A história mostra isso. Então, não é por aí. O que nós temos de ter é uma ação coordenada para destruir o programa nuclear iraniano. O resto, nós não controlamos. E se tentar controlar, vai ser mais um território pantanoso, como foi o Iraque, como foi a questão do Afeganistão. Não vale a pena perder tempo tentando moldar um governo com os valores ocidentais. Isso não vai acontecer. Então, eu entendo que esta é uma variável que deveria ser descartada, porque ela não resolve o problema. Você não sabe, ao eliminar uma pessoa, quem vem depois. Então, é melhor que isso seja um processo interno do Irã. Deixa o povo iraniano resolver isso. Mas não ter essa ajuda com esse sonho de que vai ter um governo moderado para o Ocidente que vai fazer a paz com Israel e vai resolver um problema histórico de anos, centenas de anos, dezenas de anos, entendeu? Não vai acontecer. Deixa eu só trazer mais uma informação. Se a produção puder colocar as imagens ao vivo de Tel Aviv, a gente segue monitorando a situação na principal e mais populosa cidade de Israel. Agora, 1h41. Inclusive, eu quero lembrar as pessoas que nos acompanham que há pouco o jornal The Wall Street Journal trouxe uma informação, inclusive, muito importante, que Donald Trump teria aprovado pessoalmente os planos de ataque contra o Irã. Só que nas próximas reuniões ele definiria se os Estados Unidos entrariam de fato nessa guerra, se daria início à ofensiva. Inclusive, nessa publicação, nessa reportagem, os jornalistas indicam que um dos possíveis alvos dos Estados Unidos no Irã seria a instalação de Fordo. Esse local fica dentro de uma montanha e justamente abriga uma porção de centrífugas que são utilizadas para enriquecer urânio. Essa é a informação que foi divulgada pelo The Wall Street Journal. Mota, queria que você também comentasse sobre essa possibilidade que muitos veículos apontam, né, a deposição do governo por meio da morte do líder supremo do Irã, que isso estaria na mesa, uma das possibilidades, se esse é um dos caminhos. Quando se fala em guerra, são sempre muitas possibilidades, e a gente aguarda aqui e fica conjecturando sobre quais são os caminhos possíveis, né? Claro que é uma possibilidade, é uma guerra. Qual é o objetivo da guerra? É você neutralizar a capacidade de ação do inimigo. Então, se para isso você vai ter que eliminar o líder do inimigo, que seja. Qual é a incompatibilidade disso com a ideia de guerra? Nenhuma. O que eu acho é que não há resposta correta, perfeita para isso. Dependendo de como você caracteriza essa situação, você pode achar que a situação do Irã tem solução ou que ela não vai ser resolvida de jeito nenhum. O Ocidente já teve várias experiências com a tentativa de implantar regimes políticos ocidentais no Oriente Médio. Até onde eu sei, o único regime do Oriente Médio que tem cara de democracia liberal ocidental é Israel. Os outros todos têm, em grau maior ou menor, componentes autoritários. Então tem uma questão cultural muito forte mesmo. Mas qual é a resposta certa para o Irã? Ora, se a liderança suprema do Irã for eliminada, é evidente que o Irã pode simplesmente substituir por outra. Mas também existe uma possibilidade disso provocar um abalo grande no Irã. Se não for essa a resposta, qual é a resposta?
É fazer uma invasão por terra? Mas se acontecer uma invasão por terra do Irã, haverá resistência ou não? Até que ponto a população do Irã está pronta para se rebelar e se livrar dessa ditadura teocrática ligada a terroristas que há tanto tempo domina o Irã? Ninguém sabe. Um exército ocidental que entre no Irã vai ser aplaudido como libertador ou vai ser atacado como um invasor? Ninguém sabe a resposta para isso. Dependendo da forma com a qual a gente caracteriza esse problema, ele não tem solução. A gente tem que lembrar que determinados problemas não têm solução mesmo. O que você tem que impedir é que ele se torne um problema muito pior. Foi isso que Israel fez. Se o Irã vai ter a bomba atômica em semanas ou meses, não há dúvida sobre o que precisa ser feito. Atacar o Irã e parar com o progresso deles. Para nós que estamos assistindo essas cenas bárbaras de bombardeio de cidades israelenses, aliás, há 2 ou 3 dias atrás, o Irã bombardeou o Instituto Weizmann de Ciência, um instituto que eu já visitei em Israel. É um lugar maravilhoso, é um instituto de ciência. Chaim Weizmann foi um químico famoso que criou esse instituto. Ele foi o primeiro presidente de Israel. Vocês já imaginaram o que é isso? Você ter um cientista como primeiro presidente do seu país? Pois bem, esse instituto foi bombardeado pelos ayatolás iranianos. Vocês conseguem imaginar o que o Irã já teria feito se ele tivesse bomba atômica? Quantas bombas atômicas são necessárias para varrer Israel do mapa? Uma promessa que o Irã já fez várias vezes. Então, a gente não precisa pensar muito para decidir qual é o único caminho disponível nesse momento para Israel e, por consequência, para os Estados Unidos. É impedir que o Irã continue com o seu programa nuclear. Agora, o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? A minha aposta é que o Irã vai continuar insistindo nisso. Eles não vão mudar de ideia. Eles são uma teocracia fanática. O objetivo número 1 deles é destruir Israel. O número 2, provavelmente, é destruir os Estados Unidos. Isso só vai mudar quando, de alguma forma, o regime iraniano for mudado. Agora, quem é que vai mudar esse regime? Eu acho uma covardia algumas pessoas dizerem isso aí é tarefa para o povo iraniano. Quantos povos de quantas nações são submetidos a regimes tirânicos e não têm condição nenhuma de organizar nenhuma resistência, porque o povo é massacrado? Essa é a situação do povo iraniano. Eles são massacrados. Qualquer um que decidir protestar ou fazer qualquer gesto de resistência vai ser sumariamente eliminado. Então, a gente não tem resposta para a maioria dessas perguntas. Mas, no meu ponto de vista, não há dúvida nenhuma que Israel agiu tomando a única ação que era possível nesse momento. Parar, nem que seja momentaneamente, o programa nuclear iraniano para que o Irã não tenha uma bomba atômica amanhã, daqui a 2 semanas ou daqui a alguns meses. Agora, para além disso, o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? São muitas as variáveis, é impossível a gente fazer qualquer tipo de previsão. Sem dúvida alguma, porque se o Irã der alguns passos para trás e todos acharem que as coisas voltaram ao normal, né, Dávila? O normal não quer dizer que as coisas vão bem, né? É preciso considerar também essa possibilidade. Agora, Dávila, rapidamente, a gente tem 2 minutos para o break comercial, mas eu queria que você tocasse num ponto que eu tenho visto vários veículos de comunicação do Brasil e também do exterior trazendo reflexões sobre a possibilidade de uma 3ª guerra mundial. Alguns veem com exagero quando se utiliza essa expressão e apontam para a possibilidade de uma 3ª guerra. Mas daí fizeram uma pesquisa com moradores de vários países europeus. E aí a percepção da população europeia é que
a Terceira Guerra Mundial estaria próxima. Eu queria rapidamente uma reflexão sua sobre as reais possibilidades de uma terceira guerra e se isso passa necessariamente pela bomba atômica, pela bomba nuclear do Irã. Dávila, 2 minutinhos. Não creio que essa guerra no Oriente Médio vai desencadear uma terceira guerra mundial de forma alguma. Entendo, como eu disse, essa é uma guerra pontual para destruir o programa nuclear do Irã. Este é o objetivo dessa guerra. Segundo, que este é um objetivo compartilhado com as demais nações da região, do Oriente Médio. Nenhuma nação hoje quer ver o Irã com arma nuclear. E isso pode trazer um outro benefício ao mundo, é fazer valer o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que infelizmente foi violado nos últimos anos com países que criaram a bomba atômica, inclusive a Coreia do Norte. O mundo negligenciou o seu papel de fazer com que nações evitem a criação de bombas atômicas, porque isso cria enorme instabilidade no mundo e na região. A bomba atômica é uma arma de defesa, ou seja, você só usa se for atacado por outro país. Mas na mão de gente maluca, ela é usada como uma arma de ataque. No caso do Irã, óbvio que isso seria uma arma utilizada contra Israel, não seria uma arma de defesa. Então, não podemos deixar a proliferação das armas atômicas acontecer. Então, eu não acho que vem nenhuma terceira guerra mundial. Acho que é uma guerra pontual para destruir o programa nuclear iraniano. E esse é o objetivo que será atingido por meios militares e depois por meio da diplomacia. E só um adendo no que o Mota falou. Eu não acho que o Irã vai conseguir nunca mais levantar um programa nuclear, porque enquanto tiver alguma chance, Israel vai continuar atacando e bombardeando o Irã com um legítimo meio de se defender, de se proteger e proteger também a região. Pois é, eu disse que a nossa produção segue monitorando a situação no Oriente Médio, mas também as notícias que saem na imprensa norte-americana. O Felipe Gustavo, nosso coordenador, trouxe uma informação que saiu há pouco no Wall Street Journal, uma atualização. Uma das reuniões realizadas há pouco, Donald Trump conversou com seus assessores e disse que sim, aprovou os planos de ataque contra o Irã, mas está adiando a efetivação desse plano de ataque, porque ele aguarda a manifestação do outro lado, né? Se Teherã mexe uma peça nesse tabuleiro. Ele imagina que possivelmente os iranianos acabem desistindo desse plano nuclear, adiando o abandono desse programa de criação das bombas atômicas. A gente segue acompanhando isso. Daqui a pouco tem mais informação importante, as análises do Roberto Mota e do Luiz Felipe Dávila. Rápido break comercial, é a jato. Em 1 minuto e 20 estaremos de volta. Até já.